paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Aleluia, verso 15 ao 19. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos a nossa vida, a nossa casa diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E tocou o anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do céu vieram a ser do nosso Senhor, e o céu e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que lindo, né? E houve, né? E houve no céu grandes vozes, clamor, louvor, adoração, veneração ao Deus Altíssimo. Houve no céu uma alegria, uma festa, porque o reino de Deus agora reina sobre todos, sobre tudo. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o que nós cristãos almejamos. É o que nós cristãos almejamos. Estar debaixo do reinado do nosso Deus, do nosso Criador. Estar debaixo do governo do nosso Senhor. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Lindo, né? Esses anciões, bem provável que eram profetas, homens de Deus, ali, adorando ao Deus Altíssimo, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aleluia! Então agora eles oram dizendo: Senhor, que era e que é, e vai ser eternamente, né? E tomaste agora o teu lugar digno, que é digno no coração de todo homem e de toda mulher, aonde ele aniquilou todo o mal, e o governo dele vai reinar. O governo do nosso Senhor, do nosso Criador, vai estar. Então agora estamos lendo aqui, né, quando nós vemos Deus tomando conta de toda a terra, tirando e aniquilando todo o mal, estando no governo, um governo justo, perfeito. Ó, iraram-se as nações e veio a tua ira. Então, quando as nações se iram contra Deus, Deus ele também vai se levantar. Quando as nações se levantam, né, quanto mais você ver na face da terra a injustiça, as perseguições, creia, Deus está voltando, Jesus está voltando para resgatar, Jesus está voltando para cuidar do seu povo, para tomar conta, né, de toda a terra. Está perto de cumprir toda a palavra, para ele governar eternamente. Ó, iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Então, como é dito na palavra do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro, para receber ali o corpo glorificado ou para ser separado para uma condenação eterna. Ó, e o tempo de dares galardão aos profetas. Então está aqui, né, dizendo, João está ouvindo, vendo essas revelações e sabendo que esse tempo em que Deus está mostrando para ele é o tempo em que Deus vai julgar as nações, Deus vai entrar com a tua ira contra os que estão contra ele, onde ele vai ressuscitar os mortos, aqueles que estão nele, aqueles que estão em Deus, né? E os profetas para receber seus galardões, teus servos e aos santos. Santos são todos aqueles que creem em Jesus, que é santificado pelo sangue do Cordeiro. Não porque é santo, porque nunca pecou. Não, santo somente nosso Senhor Jesus. Mas aqueles que se dispõem, né,
em nome de Jesus, não se importando com a sua própria vida, não negando Jesus, né? E aos que temem o teu nome, então nós temos que temer, temos que crer, confiar nessa santa palavra. Há pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então agora João está vendo o tempo em que Deus está vindo com seu juízo, seu justo juízo, aonde ele vai julgar os pequenos e também os grandes, aonde ele vai destruir os que destroem aquilo que ele criou. Até esses dias eu estava conversando com meu marido, a gente dizendo, né, o ser humano, ele destrói tudo que Deus constrói. Ele, na melhoria de querer fazer do jeito dele as coisas, ele acaba destruindo, né? E é triste nós vermos que os seres humanos hoje, eles dão mais valor, às vezes, num tablet, num celular, num carro, do que num filho, do que numa mãe. E que nós venhamos estar com o nosso olhar naquilo que Deus formou, na alma, na natureza, nos animais, e não em coisas, né? Não nos gloriarmos por algo, mas que nós venhamos cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos, que nós venhamos estar com o olhar atento, de olhar com carinho para aqueles que estão ao nosso redor, para ver qual é a necessidade, qual é o cuidado, o que Deus quer de nós para aquele momento, o que Deus espera que nós venhamos fazer para melhorar a vida de alguém, para sermos bênção na vida de alguém, para alcançar alguém para o reino de Deus, né? Então, quando fala a sétima trombeta, é a última, né? Aquela que quando nós já percebemos aqui que Deus ele veio para governar, para reinar, é onde tudo já se cumpriu. Aleluia! E é um tempo esperado, não é um tempo de desespero, que Deus diz aqui, ó, iraram-se as nações, então é quem ira contra Deus, e Deus vai irar contra eles, Deus vai vir com a justiça contra eles, mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que clamar pelo sangue do Cordeiro, para que todos os dias nós venhamos alcançar almas, alcançar corações, para que o amor de Deus venha a ser manifesto, venha a ser derramado na face da terra, para que nós venhamos ser exemplos, né? E quando diz aqui o Todo-Poderoso que és, porque ele sempre foi, e eras, né? E ele continua sendo, ele vai vir, e ele vai continuar, ele permanece para todo sempre, né? E ele veio, ele não vai só vir, o reino de Deus veio através de Jesus para habitar em nós. O reino pequeno de Deus ainda, né, para nós, uma prova do amor dele por nós, veio através de Jesus naquela cruz, veio através do Espírito Santo de Deus. Nós já podemos usufruir desse reino de Deus, porque ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, que nós venhamos a aproveitar esse tempo de abundância de Deus na face da terra, para que nós venhamos ser luz, para sermos exemplo, como Jesus veio para mostrar como deveríamos agir, para que todos venham ser resgatados para o reino de Deus. É sendo testemunhas de Deus na face da terra, é sendo ali, né, o exemplo do que é ser cristão, o exemplo do que Deus permite que nós venhamos ser, porque ele colocou tudo dentro de nós. Ele nos colocou a bênção, a sabedoria, a paciência, o amor, a alegria. Ele aniquilou o mal. Ele foi lá no inferno, tomou a chave da mão do inimigo. E ele reina, ele vive. Que nós venhamos usufruir de tudo isso, esperando a grande vinda do nosso Senhor Jesus, esperando a volta dele, porque ele já veio, o reino dele foi chegado, as boas novas já foi dada, mas nós temos que ter essa esperança, aleluia. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Aleluia! E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Veja, o manifestar de Deus. Toda vez que eu escuto, né, uma chuva caindo, relâmpagos, trovões, eu falo, cadê o homem? Ele nunca será como o nosso Deus. Né? O homem nunca terá o poder. Ele pode tentar imitar a Deus, ele pode tentar, né? Ele pode observar num laboratório uma planta, algo, ele pode tentar manipular, misturar, destruir o que Deus faz, que ele conhece, ele faz perfeito, mas
Ele nunca será Deus. Ele nunca vai ser Deus. E o homem prepotente, o homem que quer estar acima de tudo, ele passa em cima de todas as leis, todos os princípios da palavra do Senhor. Ele passa em cima de tudo para que o ego dele venha a ser alimentado. Mas quando nós vemos que abriu o céu e o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista, isto é, quando Deus ele concluir tudo, ele vai permitir que nós vejamos o tamanho da glória, do poder do templo, porque o templo de Salomão, ele é uma réplica. Talvez, né? Talvez Deus fez algo meio que parecido do que ele tem guardado e reservado para cada um de nós. Para que nós venhamos ver, para que nós venhamos estar, né? E houve relâmpagos, isto é, até a natureza, né? E vozes. Então, pensa que até a natureza, ela vai glorificar a Deus, ela vai glorificar ao Senhor, aonde vai ser a terra estremecida, aonde vai haver terremotos, saraivas, aonde que até a natureza, diante da glória do poder de Deus, ela não consegue suportar. Um pouquinho da glória de Deus, nós já sentimos tremer o corpo, sede, nós ficamos ali, né? Quando nós sabemos que é Deus falando, que nós trememos, nós sentimos o poder do nosso Deus poderoso santo, que é o Deus criador. É esse Deus que vai vir, é esse Deus, né, ó, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, a última trombeta, é o fim, onde Deus vai vir, o fim do mal, onde Deus vai vir para aniquilar todo o mal da face da terra, onde não vai haver morte, choro, nem dor, mas onde nós vamos estar diante desse Deus, que vai dar os galardões, que vai julgar o seu povo para galardões. Aleluia! Que essa palavra venha tocar no teu coração e você entender dia e hora. Nós não sabemos quando o nosso Jesus vai voltar, mas que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos estar com a nossa casa, nosso coração, sem mágoa, sem revolta, e buscando e clamando e pedindo para esse Deus se fazer presente na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele nos dá a esperança, todos os dias Ele nos dá a oportunidade do ar que nós respiramos, de fazermos tudo novo, tudo diferente, no nome de Jesus. Convida o Espírito Santo de Deus para fazer parte da tua vida no dia de hoje. Convida para o Espírito Santo de Deus te conduzir para aquilo que Deus quer para o teu dia hoje. Peça para Deus para que você venha ser bênção na vida de alguém. Usa os dias, os momentos e as horas que você tem tido ainda nessa terra para ser ali exemplo, testemunha de Deus na face da terra. Deus, Ele te ama, Ele tem muito para derramar sobre você e Ele espera que você venha ser luz para aqueles que estão em treva, para que você venha falar das boas novas que é Jesus de Nazaré, para que nós venhamos estar preparados. Que eu sinto no meu coração, o homem pode tramar, ele pode pensar que está no governo, ele pode tentar, irar-se contra Deus e contra todo aquele que nele crê, mas quando o homem se ira, quando nós vemos o mundo se fechando e passando por cima daquilo que é valoroso, que são os animais, as pessoas, a natureza, ele está comprando briga com Deus Altíssimo. Quando o homem, ele quer tirar o que é natural, o que é aquilo que veio de Deus, aquilo que Deus ama, que é o ser humano, substituir por algo, ele está comprando uma briga com o Pai. Ele está valorizando a obra das mãos dele. Nosso Deus é o Deus criador de todo o universo. O homem pode criar algo, né? Mas ainda é algo muito pequeno, perto de tudo que o nosso Deus é. Porque o nosso Deus é poderoso. Ele é o Deus que ele controla o relâmpago, os trovões. Ele faz terremotos, né? Ele causa grande saraiva. Ele é o Deus que manda chuva do céu. Ele é o Deus que faz brotar água na pedra. Ele é o Deus que manda uma coluna de fogo à noite num deserto. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que de dia mandava nuvens para cobrir aquele povo, para não torrar no sol quente. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele é o Deus que deu seu único filho para passar pela cruz,
para nos resgatar. Ele é o Deus que, na sua infinita grandeza, ainda deu para nós a prova do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, para habitar o reino dele, distribuindo. Nós somos co-herdeiro em Cristo Jesus para reinar dentro de nós. Então, eu não sei como tem sido o seu dia, eu não sei como tem sido, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, toca nessa alma, nesse coração, que ela não venha perder as esperanças, mas que ela venha crer e confiar nessa promessa. Que ela venha crer e confiar que o Senhor está voltando, né? Quando disse a 7ª trombeta, não tema, mas volte ao Senhor, se reconcilie com Deus, busque no Senhor, confia. Quando nós vamos ver, aleluia, o céu e o templo de Deus, que é maravilhoso. É aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos sequer ouviu falar, nem sequer desceu o nosso coração. É o que Deus tem reservado para mim e para você, nesse grande dia, quando vai se cumprir, quando o reino de Deus vai se cumprir, quando diz ali, né, que iraram-se as nações e veio a tua grande ira, e o tempo dos mortos, isto é Deus. Às vezes você perdeu alguém, às vezes você está com o coração entristecido, eu perdi alguém, aquela que me gerou, aquele que cuidou de mim, eu não sei, mas Deus, ele está dizendo, vai chegar esse grande dia, esse tempo em que eu vou ressuscitar e dar um corpo glorioso, porque essa é a grande vitória de Jesus sobre a morte. Ele ressuscitou, ele é a primícia de todos, e nós seremos ressuscitados. Nós receberemos um corpo glorificado, e aquele que estiver, aleluia, for nesse tempo, eu não sei qual tempo, dia e hora, Deus não nos diz, nós também seremos ali resgatados, receberemos um corpo glorificado. Se você está doente, está passando por um processo, naquele momento em que Jesus voltar numa nuvem, ele vai nos resgatar. Aleluia! Para que sejam julgados e o tempo de dar os galardões. Então, há julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus, para galardões, aleluia, aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então é um tempo em que Deus vai destruir o mal, aniquilar o mal, e ele vai ali dar os seus galardões. Amém? Então vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, porque nós vamos poder viver algo em que jamais podemos imaginar. Jamais podíamos imaginar que existia. É o que Deus tem reservado para nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, põe a alegria da salvação nesse meu irmão, nessa minha irmã. Meu Pai, reaviva a esperança da tua vinda, Senhor. Pai, que eles não esqueçam ao deitar e ao levantar da sua santa palavra, do seu santo amor por nós. Eu digo santo o teu amor por nós, Pai, porque o Senhor não poupou nem teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, toca, cura, liberta, transforma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mas acima de tudo, salva, Pai. Acima de tudo, que esse coração esteja quebrantado e preparado, não com medo da tua vinda, Pai, mas que esteja, Senhor, como um atalaia, como um soldado vigilante, Pai, orando, clamando, Senhor, todos os dias. Pai, nós somos pequeninos, Senhor. Nós somos falhos, Pai. Somos carentes da sua misericórdia. Mas, Pai, levanta um povo forte no dia de hoje, Senhor. Levanta um povo, Senhor, forte para a batalha, Senhor. Pai, porque cedo eu sei que o Senhor virá. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, o Senhor falou fortemente, o Senhor ministrava muito sobre a 6ª trombeta, Senhor. Mas ontem, hoje, o Senhor tem ministrado e tem falado, Senhor, da última trombeta. Quando o Senhor está vindo para governar, para julgar, Senhor. Que nós venhamos estar preparados, Senhor. Eu não sei o que o inimigo tem tramado
como ele tem agido na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Talvez ela possa estar se sentindo oprimida, Pai, porque ela tem visto o levante do inimigo, mas o que o Senhor está dizendo para a vida dela hoje, Pai, assim como o Senhor vai vir para dar fim em toda dor, o Senhor vai dar fim nessa dor na vida dela, o Senhor vai dar fim nessa injustiça que está sobre a vida dela, Pai, porque nada fica oculto aos teus olhos, Senhor. Pai, porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, Senhor, é um Deus que sonda no íntimo e no profundo de cada um de nós, Pai. Então, que ela não se sinta desamparada, Pai. Que ela não venha ficar com temor, mas que ela venha confiar e dar o melhor dela, Pai. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, meu Pai. Então, Pai, que nós não venhamos temer, Senhor, a maldade do homem, daquele que já te rejeitou, Senhor, daquele que fechou o coração para o Senhor, Pai. Mas que nós venhamos estar crendo na tua vinda, nessa sétima trombeta, Senhor, que os anjos vão tocar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos a nossa vida, a nossa casa, toca naqueles que ainda da nossa família não foi alcançado, Pai. Toca nos filhos, Senhor, toca no marido, toca, Senhor, no ente querido, Senhor. Pai, que passa bálsamo naquele que teve uma perca, mas que ela venha crer e confiar que aquele que morreu em Ti vai receber o corpo glorificado, vai ser salvo, vai receber seus galardões, Senhor. Que a nossa esperança é essa, Pai. Naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia. Aleluia. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor é Deus, é poderoso, é santo. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Então que você venha estar preparado. Eu creio que Deus está dizendo assim: ânimo, anime-se. Não desista. Não volta, não retrocede. Falta pouquinho para tua vitória, né? Ó, num tocar da trombeta. Aleluia. Glorifique a Deus. Eu não sei, assim como Deus vai dar fim em toda dor, todo mal, eu creio que Deus está dizendo para a nossa vida hoje. Eu não sei qual o mal que tem se levantado contra a tua vida. Eu não sei qual tem sido as astutas ciladas do inimigo, né? Pode estar escancarado ou encoberto, mas Deus é um Deus que vai dar fim. Ele vai se levantar com ira contra aqueles que têm ido contra seus servos, contra aqueles que o temem, tanto dos grandes quanto dos pequenos. Então, que nós venhamos entender que nós, por menor que sejamos, nós somos uma pedra nessa construção. Nós somos uma pedra lapidada, diamantada pelo nosso Senhor. E vale a pena servir em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.